ouvindo bem? Graças a Deus. Louvor, obrigado. Podeis sentar. Vós pode sentar também. Aleluia. Glória a Deus. 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 Eu creio que você já falou com seu irmão, né? Junto ao banco, já cumprimentou ele. Aleluia. Glória a Deus, isso mesmo. Se alegre com eles. Estamos aqui, não é um velório, amém? Nós estamos aqui celebrando vitória. O Rei dos Reis ressuscitou. E você é mais que vencedor por isso, amém? Aleluia. Quero orar, Deus, para falar algumas palavras para vocês. Do Espírito Santo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Obrigado por esse dia. Obrigado por primeiro dia da semana. Estamos aqui. Não é mais um culto. Estamos cultuando a Ti sempre. Obrigado pela palavra de revelação e sabedoria. Que possa fluir nessa noite para nos alcançarmos. Uma palavra de ânimo, de poder, de correção também. Aleluia, de exortação. Tu é que sabe. Espírito Santo, você tem liberdade porque a igreja é sua. É de Cristo, Ele pagou o preço. Aleluia, a igreja é gloriosa. Aleluia, aleluia. Agora eu te peço, Espírito Santo, que no momento de cada abrir da minha boca, venha a palavra para que nós possamos receber de Ti e mudar as nossas vidas para sempre. Coisas que precisam ser mudadas. Coisas que precisam ser alcançadas. Aleluia. Coisas que precisam ser tiradas. Aleluia, aleluia. Eu te amo, Espírito Santo, até porque estamos contando os últimos dias da igreja aqui na terra. Aleluia. E nós queremos estar livre. Aleluia, do clamor, do que vai acontecer. Aleluia. Queremos estar longe disso. Pois a Tua palavra diz que estaremos contigo nos céus. Aleluia, aleluia. E eu sei, Espírito Santo. Eu sei que Tu estás adornando a Tua igreja. Para entregar a Jesus Cristo. E a única forma de adornar a Tua igreja é com a Tua palavra. Porque Cristo é a palavra. Aleluia. E essa palavra se entregou por cada um de nós. Obrenasso proseke sopre sambruma nasi keteke. Brochan lombre e nabasso keteke. Aleluia. Obrigado porque somos pentecostais. Clobro funda masso teke se camasi que. Do conticai chorodoranasse que. Porque Cristo prometeu isso, aleluia, disse que viria o Espírito Santo. E João também profetizou e prometeu isso. Ele disse, eu batizo com água, mas vem um pós mim, que te batizará com o Espírito Santo e com fogo, com fogo. Aleluia, com fogo. E Jesus pediu para que eles ficassem reunidos em unidade. Aleluia. E o Espírito Santo veio, como está escrito em Atos capítulo 2, como vento veramente impetuoso. Encheu aquela casa e todos foram cheios do Espírito. E o Espírito começou a dar línguas, repartindo conforme Ele queria fazer. Mas nenhum ficou fora. Oh Pai, eu acho que eu creio que foi maravilhoso, Pai. Porque a mãe de Jesus estava lá sendo cheia do Espírito Santo. Junto com os discípulos, seus irmãos. Oh, E nós estamos aqui, Pai. Temos o Espírito Santo. Ele já foi derramado. Para nós também. Nós gentios recebemos o Espírito Santo. Não somos mais gentios. Aleluia, somos filhos da promessa.
Espírito Santo, você veio para mim ajudar a igreja. Os dons é seu. E você reparte como você quer. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está cheia dos dons. Aleluia. Jesus, você dá ministério e chama quem quer. Obrigado. 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 Aleluia. Diga amém. Eu não sei se você está orando ou está assistindo. Isso fica com você. Mas nós não estamos aqui para assistir culto, amém? Estamos para cultuar a Ele, amém? Aleluia. Sabe, muitas vezes a gente recebe a informação do céu e tem que soltar. Porque lá no dia de juízo, amados, ninguém vai querer condenar pessoas. E Deus não vai dizer, porque você não falou? Nós temos que falar isso. Você sabe por que nós somos cristãos? Porque somos já redimidos do pecado. O pecado não tem nada a ver comigo e você. Aleluia. Somos nova criatura, amém? Aleluia. Quero que você preste bem atenção nisso. Porque aí é onde está, aleluia, a nossa vitória. Onde está o nosso regozijo, que somos livres do pecado. Coisa de que você nasceu com o pecado e Jesus veio para abolir isso de você. De uma vez para sempre, amém? Aleluia, aleluia. Estamos na luz. Somos filhos da luz. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu estou empolgado para pregar hoje, amém? Fosse uma pessoa, eu estaria empolgado. Para mim mesmo, eu estaria empolgado. Que eu prego para mim também, viu? No meu quarto eu prego horas para mim. O Espírito Santo fala para mim. Você lembra de Davi? Aleluia. Você lembra de Davi? Davi pregou para a sua alma, amém? Aleluia. Aleluia. Eu estou esperando que as pessoas acalmem os seus alguns ânimos contrários, que a sua alma dê lugar à palavra. Eu quero que o Espírito Santo toque na vida da gente. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus é poderoso, amados. Ele trabalha em nossas vidas. Aleluia. Diga, está tudo bem com minha alma. Lembra desse cântico? Aleluia. Vamos começar lá em João capítulo 3. Aleluia. Eu podia começar essa mensagem João 14. Mas eu estou avançando aqui. João 14, você já sabe o que diz lá no início, né? Fica aí no 3, que eu vou só citar um pouco de João 14. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu for, isso não é onde eu mandei abrir não, viu? É 14. E quando eu for, eu voltarei. Para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. E é nesse texto que ele promete o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, sei lá, no 14, 15, 16. Rogarei ao Pai, Ele vos dará outro, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece. E não recebe porque não crê, mas vós credes. Um amém, mas vós credes. E ele vai passando e disse, não vos deixarei órfão. Ele é responsável, não é irresponsável. Ele disse, eu vou mandar um pai para cuidar de vocês. O Espírito Santo, ele cuida como um pai. Amém. Lá no 23 ele disse, e viremos para vocês. E faremos em vocês morada. Diga aleluia. Isso é uma promessa gloriosa, não é, amados? Ele começou a dizer os discípulos, não fica triste o coração de vocês. Turbar, no grego, é não ficar triste. Não fica triste o coração de vocês. Não fique triste. Eu não vou dar para trás. Eu vou mandar outro. Só pelo fato de você não ver fisicamente, isso não quer dizer que não existe. Digo, o Espírito Santo está dentro de mim. E nesse texto que nós iremos começar aqui, a gente podia começar em João, nesse 3, lá no início, ele falando com Nicodemos, não é isso?
No início eu não quero entrar, quero adiantar, lá na frente eu pego. Quando Nicodemo foi ter com Jesus à noite, e Nicodemo estava carente de salvação. E chegando junto de Jesus, ele disse uma palavra maravilhosa para Jesus: sabemos que tu vieste de Deus, porque só quem faz essas coisas é quem é vindo de Deus. Mas Nicodemo não entendeu. E ele disse para Nicodemos falou essas palavras lindas para ele, e ele disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Ele disse: quem nasce vê o reino. Diga: quem nasce vê o reino. Mas o propósito de Cristo não é que você só veja o reino. O propósito de Cristo é que você esteja inserido no reino. Aleluia. Porque no 3 ele responde a Nicodemos: necessário é você vê o reino, você nascer, você vê o reino. Mas Nicodemos no 4 foi ignorante. Nicodemos falou para ele: como pode eu entrar no ventre de mamãe depois de velho? É impossível isso. Nicodemos era um homem muito instruído, era reitor da sinagoga, chefe da príncipe, tem tradução que diz que era príncipe de sinagoga. Era um homem que conhecia da lei, falava da lei, estudava a lei e aplicava também. Quem estuda, eles faz isso na sinagoga. Ele disse: eu não posso voltar ao ventre de mamãe e tornar a nascer. E Jesus foi bem claro para ele. Jesus falou para ele de uma maneira muito excelente. Disse: quem nasce da carne é carne. Isso é lá no final, estou adiantando. Mas vamos voltar ao que Jesus disse para ele. Jesus disse: olha, Nicodemos, não mudou. Antes que chegue na carne, ele diz: olha, aquele que é nascido da água e do Espírito entra. Vocês não se alegram com isso? Que o nascimento espiritual tem 2 passos para você. Quando você nasce de novo, você já pode ver o reino pela fé. Você pode dizer: estou inserido no reino, aleluia. Mas quando você se alimenta da palavra e do Espírito, você não só vê quanto entra. Você já chegou numa bela mansão, que alguém já te convidou numa bela casa ou num shopping, uma coisa assim, e diz: vamos lá. E de repente ele para no estacionamento e diz: aqui é o shopping. E você disse: uau. Eu lembro que quando eu cheguei no shopping, em um certo lugar, eu fiquei deslumbrado pela beleza na frente do shopping. Eu disse: que negócio é esse? A cascata lá, tanta coisa, tanta gente de outros países, judeu que só. Eu disse: que negócio é esse? Aí o cara disse: vamos entrar? É o que Jesus fala, é quando você recebe, você sente alegria no seu espírito. O seu espírito começa a ter contato com o mundo espiritual da glória do Pai. E é vendo isso pela fé. Mas o bom é quando você está inserido, você está dentro, você desfruta de coisas poderosas. E Jesus disse: ó Nicodemos, você tem um caminho para você. Depois do seu novo nascimento, você agora estude a palavra, receba o poder do Espírito, que você vai estar inserido dentro do reino. E sabe o que significa isso? Não só para estar dentro do reino, como que fosse chegou lá só para praticar, não, para repousar ou descansar, isso que eu quero dizer. Não, ele chama para você fazer as obras. Ele trouxe o reino para dentro de nós. Diga: essa palavra liberta. Aleluia. Essa palavra é poderosa, amados, e eficaz. Aleluia. 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 Então nós iremos começar aqui em João 14. Não, no 3,14. Ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu peguei essa parte daqui, porque se você estudar, se você for estudar a palavra, você vai encontrar em Números, lá no 21, do 7 ao 9, Salmo 21, do 7 ao 9, eu disse 21, vou voltar novo para dizer a você com clareza, eu estou muito apressado. É Números 21, do 7 ao 9, ok? Salmo é outra história aqui, que eu marquei também de uma palavra que Jesus falou. Então, lá eles foram rebeldes ao Senhor. E quando ele estava naquela terra, veio para ele, por causa do seu pecado, um juízo.
E ele estava sendo picado por serpente. E de repente, eles clamaram a Moisés. Moisés orou ao Senhor. E o que eu achei interessante, que nesse texto, que se você for para número lá no 21, depois de estudar sobre isso, você vai ver que Deus não eliminou as cobras, as serpentes. Deus deu algo para que eles pudessem se livrar das mortes. Ele não exterminou a serpente. Ele também não deu um paliativo. Ele deu algo sério, algo que as pessoas podiam se livrar da morte, daquele juízo. E eu vou te explicar uma coisa sobre isso. Deus me trouxe essa revelação. Quando o diabo atacou Adão e Eva lá no jardim, que entrou e fez o que fez lá, aquele saceiro todo, através de uma serpente. Deus não aboliu o pecado de Adão e Eva. Ele fez uma promessa, ele disse, da mulher vai nascer um varão. Aleluia. E eu fiquei pensando, mas rapaz, por que Deus não disse as cobras vai sair? Se a Bíblia diz que Deus ordenou e através do pecado dele, Deus permitiu, diga, permissão de Deus, que ele fosse julgado através da serpente que mordia. E Moisés falou com o Senhor disse, Moisés, eu vou te dizer uma coisa. Jesus pregou esse versículo, esse texto para Nicodemos, está no texto de Nicodemos isso. E Deus disse para Moisés, Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze. E vai colocar numa haste lá, alta. E todas as pessoas que sejam picadas pela serpente, a qual veio como juízo, se olhar para essa serpente, será curada. Diga, olhar para a serpente, eram curados. Os que não olhassem, morriam. Meu Deus do céu. Deus me deu isso hoje à tarde, essa revelação tremenda. Eu fiquei pensando no Senhor e Ele falando para mim, filho, eu já fui colocado lá em uma haste. Me colocaram numa cruz. O pecado já estava matando todo mundo. Ninguém poderia se livrar do pecado. Quando Deus, o meu Pai, olhou para a terra, todos estavam destituídos da sua glória. Mas o meu Pai me enviou como um único. E ele disse lá em Moisés, as pessoas era picado pela serpente, corria, olhava lá, pelaquela serpente que ele tinha colocado lá, e ele ficava curado. E o Senhor disse para mim, quem olhar para mim, quem me receber, não é só curado quanto filho e salvo. Isso não alegra você? Eu teria que estar pulando cambalhota aqui para você acreditar nisso. Eu não vou fazer isso para você não. Eu não vou correr, eu posso até dar uma carreira boa se o Espírito Santo me tocar, porque eu sou dele. Mas para transmitir a palavra de Deus, aleluia, quando se fala a verdade, por mais calmo que alguém fale, a verdade liberta. Porque a unção, muitas vezes, me desculpe, não está nos pipocos que a gente dá dos gritos das carreiras. A unção faz isso com a gente. A unção está no poder da palavra quando você fala. Aleluia. Eu gosto de receber da unção profética. Nós tivemos um culto poderoso quinta-feira aqui. Eu saí, aleluia, muito feliz por dentro, queimando. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe por quê? O que nós temos que aprender nesses últimos dias? A gente temos que aprender com a palavra de Deus que tudo já está pronto na mesa para ser servido para mim. E se nós tomarmos posse daquilo que já foi servido, feito por Deus, nós estamos livres do que vai acontecer. Você gostaria que eu pregasse para você nessa noite que você não vai ter mais nenhum dor de cabeça, não vai tomar nenhum comprimido nunca mais, nunca vai ao médico, que você vai estar imunizado para sempre, amém? Eu vou mentir. Mas se eu te falar para você, se você estiver em Cristo, confessando a palavra vai cuidar de você. Porque João 17, Jesus falou algo, minha Beth. Jesus disse para os discípulos, eu vou te conservar no mundo.
através da minha palavra. E aquele que me receber será um como eu sou em Deus. E será um como Deus é em mim. Aquele que estiver na unidade sem pecado. Sabe por que Deus cobra a santidade minha e sua? Porque Deus já nos livrou do pecado. Se Ele tivesse parcelado a dívida do pecado, e você talvez com 30 a 50 anos, me aceitei o evangelho agora, eu acho que lá para os meus 70 anos eu termino de pagar o pecado. Você poderia pegar, não Deus, eu ainda tenho um pecadinho aqui, estou pecando com ele. Mas Ele disse, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não esconda pecado. Não esconda pecado. Ele disse, se pecardes, eu não ia entrar por esse meio, vou abrir a Bíblia para continuar aqui. Se pecardes, não é para pecar, é se. Por acaso pecar, tem um advogado perante o Pai. Esse advogado é o que fez o registro do que eu estou lendo. Aleluia. Esse advogado é tão poderoso, ele é fiel e justo. Assim Pedro falou para o apóstolo Pedro. Esse advogado, ele veio do céu, se tornou carne. Filipenses diz que ele tomou forma de homem, servo, obediente até a morte, morte de cruz, para depois Deus o exaltar soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Diga amém. Esse advogado tomou corpo de humano. Esse advogado morreu em morte de cruz. Esse advogado foi escarnecido. Mas a Bíblia diz que esse advogado cumpriu a lei, onde era impossível o homem cumprir toda a lei. Ele cumpriu toda a lei por causa de mim e de você. Esse advogado se fez pecado por mim e por você. Eu estou falando coisas boas que está no testamento para você e você só fica olhando. Diga para ele que ele é bom. Para mim não. Eu vou te contar uma coisa, amado. Somos pentecostais. Eu não estou mandando você pular da cadeira como eu falei. Mas eu estou mandando pentecostal, ele recebe. Ele crê nas promessas, nas palavras. Eu vou voltar lá para Atos 2, onde eu estava orando. O que foi que aconteceu? Eu estava lá, 120, a mãe de Jesus lá com eles. Tudo sentados. Mas sentado numa posição de crença. Diga, sentado, crendo na promessa. A promessa se cumpriu, porque Jesus disse, nem muitos longe desses dias. Que dias era aqueles? 50 dias de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ele disse, nem muito longe desses dias. Diga amém. Aleluia. E o que acontece? Acontece que naqueles dias, a promessa veio. E porque nós não podemos crer que Jesus falou em Mateus 24, quando acontecer essas coisas, os princípios das dores, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pais, irmão contra irmão. Ele começou a falar e disse, isso é princípio das dores. E quando essas coisas acontecerem, você fique atento, porque Jesus, ele disse, eu vou voltar de novo. Nós lemos a Bíblia e muitas vezes nós falamos, Jesus está tardando. Ele disse que a Bíblia diz que muito tem Jesus como tardio. Mas se você estudar a Bíblia, você vê que cada dispensação levou 2000 anos a um pouco. Mas Jesus falou uma coisa para nós. Ele disse que certamente será dessa forma. Sobre aquela história daquele homem que estava caído à beira do caminho. Onde passou o doutor da lei, passou outro, e de repente vem lá um homem que não era bem reconhecido na sociedade. Ele levou ele para a estadia e disse, cuide desse homem, aonde ele está machucado. Deitar o óleo sobre o homem, que significa o Espírito Santo de nós que estava quebrado pelo pecado, e o óleo nos trouxe de vida de volta. Sare as suas feridas, ele veio para sarar a nossa enfermidade. Isaías 53 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e levou. E disse para o homem, está aqui 2 dinheiro. Eu vou voltar. Isso me alegra. O Espírito Santo está dizendo para mim, fale isso.
Está aqui 2 dinheiros. E se eu tardar, eu cubro. Ele disse 2 dinheiros, se você estudar um pouco sobre isso. Isso vale por dispensação cada dinheiro. Mas estamos no ano 2000, passou pouca coisa, irmão. Ele disse, se passar alguma coisa, eu completo. A graça do Senhor Jesus Cristo foi dada a nós, para nós suportarmos até o dia da sua volta. Eu estou feliz com o Espírito Santo, você está? Rapaz, o Espírito Santo falou tanta coisa comigo, que se essa noite eu pudesse falar, fosse uma vigília até meia-noite, nós iríamos receber um pouco, que eu ia ter muita calma. Aleluia. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 15. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o 16. Aí o 15 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, 16. Deus enviou o seu Filho. Deixa eu ver aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o 17 que eu quero. Esse aqui é bom. Porque Deus, os outros também, mas isso aqui vai te ajudar muito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga amém. A Beth acha que eu já estou falando rápido demais, eu vou atrasar aqui um pouco. Ela é um freio assim na minha forma de falar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, diga, Jesus veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creio no nome do unigênito Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Eu sou feliz por a palavra de Deus. Ela me trouxe segurança aonde eu não tinha segurança. Ela me trouxe paz aonde eu não tinha paz. Ela me trouxe equilíbrio aonde eu não tinha. Amém. Ele disse, e a condenação é esta, 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Quem pratica coisas ruins, que é pecado, esses pecados aí que você não quer nem ouvir quando a televisão está passando, que eu não assisto mais repórter, não sei como estão as coisas. Me desculpe, eu estou ficando atrasado na idade da pedra, em parte, mas no espírito eu estou crescendo, amém? Aleluia. Então quem faz essas coisas bárbaras aí, esses crimes odiosos, essas coisas todas que vocês verem, ele não pode chegar na luz, porque a luz vai revelar o seu pecado. Diga amém. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz. Não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, você pode dar um amém? Amém. Vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meu Deus do céu, eu vou dizer uma coisa para você, estamos um pouco longe da consciência do Novo Testamento que Jesus deu a gente. Desculpa eu falar isso para você, porque todos que estão aqui têm fala, boca, língua. E eu nunca vi você ficar calado diante de qualquer situação, dentro do ônibus, quando alguém pisa no teu pé, que te empurra, no trânsito, quando dá um tranca, você diz alguma coisa, né? Quando alguém diz, seu dinheiro não saiu hoje, e por quê? Que negócio é esse? Mas quando a Bíblia fala algo que você tem no seu espírito, que vale mais de qualquer coisa, você não diz para o Deus que fez isso para você, obrigado, Senhor. Você sabe o que é gratidão a Deus? Você sabe o que significa louvar ao Senhor, render graças a Ele. Louvar o Senhor, desculpe, não é só chegar aqui e cantar um hino.
cantar 7 hinos para que Deus dê vitória. Irmão, se você entrou nessa, você deveria ser um adorador eternamente. Você é um adorador. Não é pelos 7 hinos que você é um adorador. O adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu tenho certeza absoluta, amados, se tivéssemos prêmios para dar em qualquer lugar, e você estivesse lá naquela multidão, e dissesse o número 567 ganhou um Land Rover, você saia na multidão, uau, é esse, o nome é meu. Pois eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer Land Rover de dono de tudo. A palavra de Deus, ela está te garantindo céu de ouro, praça de ouro e cristal, o rio da água da vida. O só é Jesus Cristo, não existe só no céu, Ele é o só da justiça, vai estar lá. Não haverá noite, nem dor, nem planto, nem lágrima. Eu não sei que lenço é ele, que ele diz, dos seus olhos enxugarei todas as lágrimas. Oh, aleluia. Sabe quando você se envolve com o reino, foi o que ele disse a Nicodemos. Nicodemos, me desculpe eu dizer, você vai nascer, você vai ver o reino, vai ficar nessa. Se liberte com a palavra e com o espírito que você entra. Quando se está no reino de Deus, você vê as coisas do reino. Porque o nosso rei é Jesus. Ele disse para mim na Bíblia, e disse para você também em João 10, eu estou adiante de você. Ele não vai te guiar por coisas ruins. O Salmo já diz, né? Ele é meu pastor. Me coloca em parto verdejantes, rios tranquilos. Ainda que eu chegue ao vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu estou com ele. A sua vara, a palavra, e o que me chama para junto dele me consola. Será que você fica consolado quando Deus te chama para junto? Quando Deus diz, filho e filha, não faz isso. Será que você vai ficar com raiva do pregador? Vai ficar emburrado como vaca vendo porteira nova? Ou vai dizer, pai, obrigado. Obrigado porque você está me dizendo nessa noite que eu não tenho que fazer isso antes do tempo. Porque essas coisas já deixaram, quase pregador já não prega mais essas coisas. É mais, toma a chave, toma tua casa, teu apartamento, todo mundo corre, sai, no outro dia está sem chave. Agora o importante é Deus dizer assim, saia da fornicação que você vai ter um casamento bem sucedido. Deixe de cobiçar as coisas que você será bem sucedido. Porque Apocalipse disse, ele disse, aconselho-te que compres. Compres tem valor. Colírio para que coloque nos teus olhos, para que veja o que? O reino, a glória. Roupa de justiça para que ninguém veja a tua nudez. O mundo espiritual, os demônios estão vendo se eu estou vestido ou nu, espiritualmente. Que coisa, não querem, é um dia de ceia, pastor, amém, glória a Deus. Porque num dia de ceia também Jesus foi crucificado, escarnecido, para que você não ficasse preso ao pecado. Colírio para que veja. Roupa de justiça para que diabo não possa tocar em você. A única coisa que impede de eu ser tocado é a roupa de justiça em minha vida. E ouro refinado. Pega a sua Bíblia. Diga, minha Bíblia é ouro refinado. Diga, letras e letras se tornam frases. Então letras e letras é como ouro refinado, te dizendo como andar. Para que enriqueceis? Diga, eu sou rico. Aleluia. Quando eu não quero que pregador diga, você é rico, e não explique, você é rico. Você tem uma herança. E aqui na terra você desfruta disso também. Porque o Deus que fez o céu de ouro, de tudo que você nunca viu, fez aqui na terra também. Porque um dia, aquele que era teu pai terreno, Adão, quando ele colocou Adão, ele botou lá os rios, e um só tinha ouro. As frutas não tinha nada bichado. Você sabe o que é isso, a linguagem do matuto? Todas eram perfeitas. Eles ficavam nus
E nunca ele olhou para o outro e viu uma mordida de muriçoca, nem de mosquito da dengue. Eles estavam bem. Diga, que coisa linda. Depois ele pecou. Tudo que era ruim, a Bíblia diz que pelo pecado a terra também brotou. E a Bíblia diz que a natureza geme pela sua redenção, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Pastor, que manifestação é essa? É quando Jesus vir lá nos ares, que te der uma roupa de justiça, elas vão ser redimidas também. Manifestação dos filhos. Aleluia. Aí eu vou te dizer nessa mensagem que eu estou te pregando, que antigamente nós éramos filhos de Adão pelo pecado. Nós, quando enxergamos Jesus, que entramos para a luz, o que é que Jesus fez? Jesus transformou você das trevas para a luz. Diga, transportou. Ele, lá em 1 de Pedro 2,9, diz que você foi transportado. Aí diz que você é sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido de Deus, para anunciar coisas grandes e firmes daquele que te chamou das trevas para a luz. Aleluia. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus aprontou lá no meio, antes de você, bem antes de você, um homem chamado o homem da fé, Abraão. Eu vou trazer um homem agora que tem fé e crê na libertação do pecado, para quebrar a paternidade de Adão. Aí disse, agora sois filhos de Abraão. Vocês ouviram isso? Agora vocês são filhos de Abraão. Diga, eu tenho fé e também tenho herança. Ele disse, a herança de Abraão te alcança. Eu vejo aqui em Abreu Lima os filhos, a descendência, porque ele disse, a Bíblia, irmão, não é eu que estou falando, a Bíblia diz, será como pó da areia da praia, como as estrelas dos céus. Se você não vê muita estrela aqui, mas se você não pode andar o mundo todo ao mesmo tempo, mas vai lá na internet e bota as constelações, para você ver, vai dizer, quase eu não estou vendo nada de céu, só estrela. Isso é glorioso. E a Bíblia diz que nós não podemos ser contados por matemática humana. Lá em Apocalipse, quando João viu subindo a multidão, ele disse, onde que é essa multidão inumerável? Diga, os que não receberam o selo, nem na mão direita, nem na testa, era ele não podia contar, e a igreja? Irmão, se regozije, você está nessa contagem, você está nesses números. Essa matemática de Deus, você está visto por Deus, e a Bíblia diz em Efésios que você foi selado pelo Espírito, Ele não vai te perder. Aleluia. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, que alegria no meu espírito. Diga, pastor, a Bíblia diz tudo isso? Aí eu digo, leia a Bíblia, irmão. Eu estou feliz. Isso. Concorde com isso. Concorde comigo. Concorde comigo, serás bem-aventurados. Rapaz, eu não tenho problema de terminar um culto rápido, não. O que eu quero é que Deus nos toque. Rapaz, eu sou um pregador daquele que posso passar um tempo pregando, como Jesus ficou lá no sermão das montanhas. Mas também eu sou daquele também que Jesus disse, o homem chegou cheio de fé, disse, uma palavra sarará. Uma palavra é o suficiente. Se tu recebe uma palavra de Deus, muda toda a tua história. E eu digo uma coisa, muda para sempre. Isso aqui não é coisinha de, irmão, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, não. A Bíblia diz que você já tem, se crer verás a glória. Rapaz, quando Maria recebeu o anjo, eu estou te contando coisa boa. Quando recebeu o anjo, que ela viu que era o anjo de Deus falando, ele disse, faça em mim, tua vontade, eis-me aqui. Aleluia, faça em mim, aleluia. Quando aquele homem estava oferecendo sacrifício, rapaz, que o anjo desceu lá, Zacarias disse, que entendeu, disse, rapaz, eu fiz uma oração, eu era jovem, eu me casei, era bem jovem, estava em lua de mel, já estou avançado em idade, que a Bíblia é muito educada, não chama você de velho, já estou avançado em idade, o anjo trouxe, e quando chegou em casa, o que aconteceu?
com poucos dias, ela estava visitando Maria. Isabel saiu pelas montanhas e foi visitar Maria. O anjo que trouxe e falou para Maria que Jesus estaria no ventre, o mesmo anjo disse para ele também. E lá vai ela encontrar a Maria. Maria bem mais jovem que ela bem mais velha, eram primas. E quando chegou lá, disse que os meninos cheios do Espírito Santo dentro do ventre se estremeceram. Será que algo não estremece você quando Deus fala? Será que aquilo que Deus disse que vai acontecer não deixa você feliz e alegre? Muitas vezes você fica pedindo: Senhor, eu quero conhecer fulano, como é que ele é o jeito dele ou dela. Deus diz: me conheça. Porque quando você me conhecer, quem vai chegar perto de você será como eu quero. Aí você terá o seu casamento bem sucedido, você terá sucesso, você será uma pessoa chamada bênção de Deus nesse mundo. Eita, iaiaia, quem faz isso é Cris. Eu não sei o que é iaiá dele lá na África, mas ele tem um iaiaia que pega fogo. Mas estamos aqui, vamos dizer amém. Glória a Deus. Eu amo Jesus. Vou dizer de novo, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu estou sempre estudando sobre o amor. Eu acho que meu slogan é amor, desde pequeno. Eu gosto disso. A minha família fala, todas minhas irmãs, tudo. Rapaz, desde que eu te conheci, quando era menino, tu fala em amor. Eu disse: porque o amor me pegou. Eu tenho umas coisas aqui boas para nós. Mas eu não sei se vai dar tempo. Eu não vou adiantar muito essa hora. Amém? Aleluia. Eu quero ler algo para você, quero ditar algumas coisas que não vai poder impedir do amor agir na sua vida. Diga amém. Diga: o amor não irá me interromper. Acredite nisso. Lá em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o amor de Deus não traz confusão. Diga amém. Diga: foi derramado. Uma coisa que é derramada, querido, eu vou te contar, não é uma medida. Derramado transborda. Medida está na fé, lá em Romanos 12, medida de fé. A graça é acrescentada, lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, que ele dá a graça segundo o dom que você foi chamado. Diga amém. Eita, eu vou falar uma coisa que surgiu no meu coração bem rápido agora. Vocês que estão aqui na igreja, todos que estão servindo e os que irão servir, acredite na graça. A graça é um poder suficiente ao qual você não poderia ter, e essa graça vai estar manifesta na sua vida para você fazer e desenrolar aquilo que Deus deu para você fazer. Diga: a graça é como combustível no avião que vai em lugares altos e passa muitos obstáculos. A graça. Você lembra de Paulo? Eu não quero entrar nesse detalhe porque não sei, eu não quero explicar para mim começar e não terminar, porque a teologia briga muito, até hoje estão brigando que o espinho na carne de Paulo era uma coisa, era outra, era simplesmente uma pessoa mesmo que batia nele com força no seu rosto. É o mensageiro sempre está fora, enviado do cão, e quando ele falava das grandezas, ele pá, aí ele foi pedir ao Senhor: Senhor, afasta esse mensageiro de mim. Só afasta aquele que está junto, amém? Se fosse dele, ele tira. Se fosse melhor, ele tira de mim, mas afasta. O cara chegava sempre alto, talvez em hora de culto. E Paulo disse: Senhor, afasta, afasta, afasta. Sabe o que Papai do Céu disse para ele? A minha graça te basta. Mas rapaz, Deus não poderia eliminar aquele cabra de uma vez. Mas permitiu que a graça fosse na vida de Paulo, para mostrar a Paulo que a graça tem um poder sobrenatural. Diga: a graça do Senhor me faz estar intático, e a misericórdia não deixa eu ser consumido. Diga: eu sou cheio da graça, do amor, da bondade. Diga: a misericórdia está bem guardada. Eu vou te explicar isso agora, escuta aqui isso. Você que vive dizendo assim: irmão, eu vivo pela misericórdia, sou pastor pela misericórdia, diácono pela misericórdia, canto pela misericórdia. Não tem nada a ver. Parece heresia, calma. Quem está me ouvindo de lá, espere, não desligue. A Bíblia diz que quem te conduz é a graça. A Bíblia diz que a misericórdia é como um braço forte que tira você do estado de miséria e põe numa linha forte e segura. Então você tem um carro? Sim. Quantos pneus tem o seu carro?
4 não, irmão. A misericórdia está lá, que é o step. Está vendo que você só vê a graça? Os 4 são como você andar na graça. Mas quando baixa um, a misericórdia vai lá e deixa até o posto. E agora os pneus de suporte agora é graça mesmo, porque ele é bem fininho, só roda 80 km. É a graça mesmo, você não fica muito na misericórdia. Gostei agora que fizeram isso para mim explicar melhor isso. Que antigamente os pneus só eram igual, você rodava a vida inteira, mas agora é graça mesmo, você bota até que chegue numa borracharia, como diz aqui. Amém? Diga, quando qualquer coisa acontece na graça, a misericórdia que está no step, eu tiro ela e vou dizer, Senhor, eu chego. Cheguei. Diga amém. Quem sabe que a misericórdia te trouxe aqui e você vai ser cheio da graça. Papai, você me deu resposta disso, daquilo. Eu vou fazer dessa forma, conforme a tua palavra. Diga amém. É que Deus está tratando com alguém mesmo. Deus está dizendo para alguém, ó, fuja disso aqui e fique aqui. Esse caminho aqui, a minha Beth sempre fala, todo atalho é perigoso, não vai. Cristo é o caminho. Permaneça nele. Então vamos citar algumas coisas que você não vai entrar nessa. Diga, não vou entrar nessa. Mas vou ficar com amor. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos, você já está lá? Não disse, né? 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Diga, é uma pergunta. Então lá vai as perguntas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo. Diga, não. Aleluia. Agora eu te pergunto, isso vem para você ou não? Você está na terra? Tem algum lunático aqui, algum corpo celestial já? Estamos aqui, tudo isso acontece com a gente. Espada, tribulação, luta. E tem mais coisa aqui que a gente vai enfrentar. Só que eu estou te dizendo para você que tudo isso está na tua porta batendo. Ei, eu quero entrar, eu quero ficar. Aí você disse, mas você não me separa do amor de Cristo. Diga para essas coisas que está ali atingindo. Você não me separa do amor de Cristo. Se é dívida, você diz, você não me separa do amor de Cristo. Se é espada, perigo, diga, você não me separa. Diga, irmão, o diabo tem que ouvir isso. Isso tudo vem do inferno, enquanto a graça e o amor vem do céu. Diga assim, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Onde é que está escrito isso, pastor? Salmo 42, versículo 22. Por isso que Paulo citou o Salmo. Estava ensinando, amém? Aleluia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Diga misericórdia. Mas diga, mas eu não vou morrer. Por que você não vai morrer? Porque o versículo seguinte ele te dá garantia. Diz assim lá no 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Diga uau. Deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos, eu te amo Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus te amou primeiro. Rapaz, isso é tão glorioso, eu vou te contar. Eu não sei se isso, como resulta isso dentro de você. Eu não sei como você vai degustar isso no seu espírito. Imagina, vou contar aqui para os solteiros. Os casados já passou por isso, eu estou falando do que eu vou falar. O solteiro aqui, recebe chileno. E você recebe isso aí, solteiro. De repente você chega numa cidade bonita, nos Estados Unidos, em qualquer país, ou aqui no Brasil, um estado bacana, e de repente você está assim. Aí de repente uma pessoa bonita de Deus bate os olhos em você e diz, uau, esse é o cara. Aí recebe, aí de repente você vai falar com a pessoa diz, eu já te conheço, eu já te vejo há muito tempo, eu te amei antes de você chegar aqui. Como é que você faz? Como Deus, uau não é pecado, pode dizer, uau, meu Deus. É exatamente essa história de amor que eu estou te contando. Quando você foi para Jesus, esse melotão, tirou a maquiagem de choro. Jesus, já te amei antes. Eu já cuidei de você antes. Aí ele cita um versículo, aí
o apóstolo Pedro já deu o versículo, disse, ele, por Deus, já era um cordeiro morto antes da fundação do mundo por amor de vós. Diga amém, irmão. Desculpa, eu não estou bravo. Esse amém é confirmando o que ele já disse. Rapaz, antes da fundação do mundo, ele já era um cordeiro morto em seu lugar por amor de vocês. Não, rapaz, você não tem que dormir nessa noite, não. Vou deixar você cochilar, não. Você tem que ficar aí mesmo, dizendo, estou acordado, estou vivo. Mas pastor, eu não prestava para nada. Olha, quando vinha essa história, ele não prestava para nada, eu não era ninguém, não sei o quê. Tira isso do teu vocabulário. Pastor, eu sou crente, mas tu sabe, eu sou pós-germe. Eu digo, eu não sou, não. Já vi se um filho de Deus ser pós-germe? Mas eu sei o corpo. Eu digo, eu não tenho nada a ver com o meu corpo. Eu peguei um texto aqui que Paulo fala, que Paulo disse, rapaz, em breve eu estou revestido de um corpo incorruptível, imortal. Porque aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Não vai ser mais morte para aquilo que vai ser revestido. Então Paulo diz, quando tu se livrar desse corpo, tem um edifício no céu, não chama nem casa, é um edifício no céu esperando por você, é o teu corpo. Por que é difícil? Porque é algo sólido como Cristo. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Se você teve o privilégio, ou um dia Deus vai te dar de você ver Jesus, imagina os discípulos, quando Jesus entrou, tudo fechado, e Jesus entra, eles ficaram, uau! Eu imagino Maria, quando correu com as mulheres, foi Maria mesmo? Foi, eu creio que sim. Correu lá para o sepulcro, que viu um homem que disse, que homem lindo, ô jardineiro, onde botasse o corpo de Jesus? Ela disse, não, mulher, eu sou Jesus. Ela disse, uau, como ele é lindo. Eu vi um testemunho poderoso, não é triste não, viu? É testemunho mesmo. Uma menina que foi curada, era surda e muda, lógico. Ela estava no culto e ela começou a fitar os olhos para um lugar determinado no culto, como que fosse assim. E ficou, e a mãe dela começou a olhar para ela, e ela, aquele sorriso lindo, ninguém mais tirava a menina daquele foco, depois ela disse, ele é lindo. Falou. Ela viu Jesus. E ela... Agora, eu estava no culto, em quinta etapa, diga, oh glória. Eu estava no culto em quinta etapa, eu estava naquela época cantando no coral. Então você já sabe de onde eu vim. Glória, 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 mil glória. Quem das antigas sabe o hino que tinha mil glória, né? E eu estava lá naquele culto poderoso e tinha um pastor que estava pegando numa unção. Meu Deus do céu. É uma unção tão poderosa, irmão, que eu só faltava correr. Eu disse, eu vou despencar daqui. Eu era mais jovem, né? Tinha um corpo mais afirmado. Eu disse, rapaz, vou dar uma carreira. Nisso que eu estava assim, eu com os olhos fechados, de repente, com os olhos fechados e tudo, que Deus me deu esse belíssimo dom. De repente, um ser maravilhoso, na plataforma daquele templo, que era a coisa mais linda do mundo. E nisso, eu com os olhos fechados. E o pastor dizendo, rapaz, quem tem doença, venha para cá para ser curado. E nisso, a mãe leva a filha, que era surda e muda. E de repente eu não me aguentei e abri os olhos e disse, eis aí, eu disse o anjo, né? Eis aí um anjo do Senhor. A menina, irmão, despencou os ouvidos dela, que ela fez assim, se assustou e começou, mamãe, mamãe. Mas foi glória naquele dia, viu? Sabe por quê? Tem pessoas que eles têm mais facilidade de contar os feitos do diabo do que os feitos de Deus. Deus é real. Eu já vi muitos milagres, não vou entrar nisso não, mas vamos aqui. Leia a Bíblia que você vai ver lá e Deus também disse que você pode fazer. Sabe por que lá em Marcos, lá no 16 diz, que crê, aquele que crê, coloca as mãos sobre os enfermos serão, falarão novas línguas, pegarão em serpente, não fará dano algum se comer, coisas mortíferas. Isso se alguém te quiser te enganar, não fará dano algum. E eu te dei autoridade para pisar serpente e escorpião, todo o poder do maligno. Se você crê, Marcos 11, 23 diz, se crê, diga se eu crer.
Aí disse, se crê, diz a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no teu coração e crer no que disse, e não duvidar tê-lo-ei. Diga, se eu crer. Pastor, como é que eu começo a crer? Tem gente que sai de um seminário ou de uma ministração empolgado, chega lá de Senhor, aí fica diante do monte, você vai sair. Amado, deixa eu dizer uma coisa a você, a sua fé tem que ser trabalhada. Eu vou contar uma coisa que vocês vão rir, vai ficar gravado, mas eu tenho que falar isso. Eu já disse aqui uma coisa a vocês que vocês riram, que eu morava em fazenda, minha mãe criava muito animal, vacas e cabras, e muitas aves, guinés, pintos e peru. E eu cuidava dos animais. Meu pai tinha prazer que eu cuidasse dele, porque eu não maltratava os animais. Eu nunca peguei varinha para bater em cavalo, vaca, essas coisas. Eu ia, bora, sei o quê. Mas tinha uma hora, eu tinha um cajadinho, mas não era para bater. Todo mundo de fazenda tem aquele negocinho lá. Eu acho que todo mundo tem um cajadinho. E eu chegava assim numa torceira grande de dendê. Por quê? 3 vezes a semana, minha mãe levava eu para um culto na casa de meu tio, dentro de uma mata. Era 1 hora e 2 horas com lampião aceso para todo mundo caminhar. Tinha uma certa parte que as mulheres iam na frente porque tinha um braço de maré. E a maré enchia, as mulheres tinham que levantar as roupas. Então os homens ficavam, depois que a mulher passava, aí os homens iam e passavam. Entendeu? E eu naquele culto aprendia as palavras de Deus. E a mensagem era uma mensagem, não era tão, mas era aquela mensagem que o filho pródigo. E eu guardava no coração. E no outro dia eu saía, quando eu terminava todo o serviço de pastorear e soltar as cabras, eu ia para a torceira de dendê, para fazer o quê? Fazer culto com os perus, com os guinéis. Porque os perus, eu batia nele e eu gritava, seja batizado. Ele fazia glu, glu, glu. Eu disse, isso aí só quando eu grito. E quando eu chegava na torceira do dendê, que eu batia assim, os guinéis, digo, tudo pentecostais. Eu pequeno treinava isso. E, não sei vocês aqui, e minha mãe dizia que quando o pinto, a galinha estava na época, me desculpe gente, chamavam um tal de Nordeste, que dava na época, que ela rodava e caía. E minha mãe disse que se botasse uma cuia em cima e batesse, ele saía curado. Bom, só que eu pegava e dizia, seja curado, toque na cuia, saia curado. E um dia nasceu um pinto aleijado, e eu queria que o pinto ficasse com a perna certa. Irmão, foi muita oração, não aconteceu não, eu era pequeno. Mas eu vejo que Deus estava me treinando para coisas grandes. Agora diga assim, um dia, o Espírito Santo e Deus te pegou de repente, sem você querer e sem você pensar. Me colocou no estreito bom, onde a mulher dormiu, fazendo culto na casa do Senhor. A Beth fazia parte dessa comissão também. Ela não estava, porque estava com as crianças, eu ia à tarde. E tinha umas 120 mulheres, mais de 80, né? Quase 20 mulheres. E de repente uma mulher dormiu no Senhor, ela andava com um documento dentro da bolsa, com um coração inchado, que ela um dia ia entrar em óbito, e aquele documento ia servir para não fazer autópsia, para que a família levasse direto para a sua residência, liberado pela polícia, se ela caísse em qualquer lugar. E ela morreu na igreja, era 8 da manhã, 8 e pouca da manhã. E eu estava lá só para atender as mulheres e dar calmante àquelas mulheres. Para resumir esse testemunho, quando foi 12, um quebradinho, porque o pastor disse, eu só posso chegar a mais de 1 hora, que era a gerente, ele e ela, e eu não posso sair agora, no intervalo eu vou aí, mas não deixa ninguém entrar. E eu era fidedigno demais, ninguém entra, ninguém sai. Mas eu fiquei lá, irmão, vou te contar uma coisa, de repente Deus me trouxe uma visão muito clara, na Bíblia, um texto bíblico, e eu parti para cima da mulher, com infração de segundo, ela pulou, sentou no banco, começou a glorificar a Deus e falar em línguas. E ela ficou muito tempo. E por que foi óbito? Porque passou quase 5 horas e lá tinha uma chefe de enfermagem e uma mulher que era não sei o que mais de enfermeira, que trabalhava num hospital em Recife. Então ela detectou que estava em óbito e claro que ela mudou tudo, teve que tapar nariz, secreções e tudo. E quando ela volta para o médico, no dia seguinte não tinha mais problema no coração, até morrer com muitos anos depois. Diga, Deus é bom. Mas houve lá atrás uma crença no meu coração. Crença para tudo que eu sou hoje, houve, para casar. Eu chegava debaixo do pé de goiaba e dizia, meu Deus do céu, todo mundo casa, será que um dia eu vou ser feliz? Eu quero uma esposa que seja assim, eu quero ter filhas. Eu tenho 2 filhas, não foi 5 porque ela disse, tá bom.
Eu saí atrás dos rastros dos carros. Deus, eu quero um dia dirigir um carro. Eu quero um carro Jeep. Dirigi o primeiro carro por Jeep, aqui bem pertinho. Na casa do pastor Isaac, quando eu morava aqui. E depois Deus começou a me dar carro. Eu ganhei 2 carros, depois Deus começou a me dar carro. Eu quero um neto, Deus me deu um neto, é a coisa mais linda. O que é que você quer de Deus? Pega a sua fé e coloque em prática. Porque eu não vou falar, mas Hebreus lá, no 11:6 disse: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você crê em Deus, se aproximou dEle, tenha fé. Diga aleluia. Mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedores. Vou quase encerrando agora. Olha, aleluia que eu estou encerrando, mas assim mesmo. Estou brincando. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem largura, nem deixa eu ver aqui, eu me atrapalhei aqui. Nem alguma outra criatura, diga criatura, fala de pessoas, nos poderá separar do amor de Deus. O amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do amor de Deus, aí vírgula, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga, o amor de Deus está em Cristo. E eu estou em Cristo. Aleluia. Eu quero ver uma coisa aqui bem interessante para vocês. Aleluia. É mudado de um texto completamente fora do contexto, mas é o que pede nessa noite. Eu quero, antes de ler esse texto, que eu vou mudar agora completamente do amor, daquilo, não vai deixar de ser amor isso aqui, porque Deus deu a sua vida pelo amor a nós, mas eu quero só perguntar uma coisa nessa noite. Não quero perguntar a você se você ama a Deus ou não. Eu só quero perguntar a você, que se você permite o Espírito Santo deixar esse amor que já foi derramado no seu coração funcionar. É o que eu quero orar por você. Lembre-se de que você depende de Deus e de Jesus e do Espírito Santo para tudo. João 17 já diz: sem mim nada podereis fazer. João 15, sem mim nada podereis fazer. E eu quero dizer uma coisa para você, que muitas vezes você está com amor no seu coração, mas não está deixando funcionar. Como Gálatas 5, lá no 22, diz que o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E aqueles que são de Cristo Jesus crucificam as suas carnes com as suas paixões e concupiscência. E se você é nascido de novo, você é guiado pelo Espírito. Então veja que já está tudo dentro de você. O Espírito Santo não entra dentro de você, deixa o amor fora, deixa a longanimidade fora, deixa a bondade fora, a mansidão fora, a temperança fora. Ele leva tudo para dentro de você como ele é. Essa é a natureza do Espírito Santo. Diga, essa é a natureza dele. Diga, ele está em mim. Conforme está escrito lá no nosso testamento, né? Lá em Coríntios 3:16, 6:19, que você é templo e morada do Espírito Santo, santuário de Deus, fosse comprado com preço precioso, que é o sangue de Jesus. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Eu estou citando rápido, porque você vai pegando essas palavras e vai tendo fé dentro de você, e vai permitir que o amor seja liberado. Porque, pastor, o amor não faz e não flui por conta própria, porque Deus deu livre-arbítrio a você. Lembra que Deus deu os talentos aos homens? 5, 2 e 1. Ele deu os talentos, mas não obrigou ele a manusear os talentos. E Deus cobrou de todos. E Deus disse para todos aqueles que tudo era pouco. Fosse fiel no pouco de 5, fiel no pouco de 2, não foi fiel no pouco de 1. Porque o que tinha 1 achava que não era nada, mas Deus disse que tudo era pouco. Você está aqui? Está recebendo a palavra de Deus? Só que Ele disse que o pouco que Ele dá a você, e você resolve o problema aqui nessa terra, Ele coloca você no muito. Você entendeu agora que tudo que Deus deu para você fazer, Ele não deu muito, deu pouco, para que você tenha responsabilidade e possa fazer? Entendi essa revelação. Porque Ele não deu muito, porque muito você não poderia, mas o pouco que Ele te deu, você é capaz de fazer.
Já está cansado com o culto, irmão? É que Deus está falando ainda com você. Foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Diga, o pouco para mim é muito. Quando tem fidelidade. Eu não vou entrar nem naquele texto que diz, no caso de que quando a gente recebe Jesus e o evangelho entra dentro de nós, nós podemos deixar qualquer coisa por amor desse evangelho. Como está escrito lá, Jesus dizendo para Pedro, aquele que deixar campo, pai, mãe, casa, irmão, irmãs, por amor de mim do evangelho, ixi, terá 100 vezes mais por fim a vida eterna. O evangelho tem umas coisas que nós temos que pregar. Nós temos que falar, vai ter dia de instrução aqui que nós temos que ensinar. Porque o médico não só te dá um medicamento para resultado, ele te dá os exames para que tu faça, para que possa eliminar algumas coisas. E a Bíblia tem várias formas de nós falarmos como nós se livrarmos de coisas que nós mesmos adquirimos. Pela nossa confissão, pela nossa vida, muitas vezes pelo relaxar da nossa vida. Por que a Bíblia diz, desperta tu que dorme dentre os mortos? E Cristo vai te esclarecer, porque tem pessoas que dormem mesmo. Não é dormir desse sono não, é dormir espiritualmente. Entre os mortos, que é morto? Dentro do mundo, você está junto com pessoas mortas espiritualmente e dormindo como ele. Diga, isso não pode acontecer comigo. Amados, você tem o Espírito Santo, você tem a vida zoe de Deus dentro de você, a vida que faz tudo. Você tem o poder do Espírito Santo, o poder de criar, recriar, transformar. Sabe, por isso que Abraão com esse espírito de fé, ele disse, rapaz, eu creio naquilo que ainda não existe, já chama a existência e vejo aquilo que não existe. Ele já chamava a existência aquilo que não existia, ele já dizia é meu. E você está num mundo muito desenvolvido, que tudo que talvez você queira nesse mundo, você já está vendo. Entra na internet e diz, rapaz, já tem um carro desse jeito, o avião que eu vou viajar, já tem isso assim, um apartamento assim, tudo que você imaginar, você entra e diz, rapaz, já tem, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fabricar. Telefone, iPad, aí tem tudo da forma que você pensa. E você diz, só está faltando uma funfa para comprar dinheiro, money. Então o que é que você faz? Pai, eu quero isso aqui. E acontece. Agora imagina, você imaginar num mundo desenrolado como esse, e dizer, pai, eu quero algo, eu creio que vai acontecer. Rapaz, Deus é capaz de fazer para você. Eu estou sendo sincero com você, irmão. Porque ele disse, ele não nega a palavra, diga a palavra de Deus não volta vazia. Ah, rapaz, eu estou com vontade de pregar hoje à noite, mas eu tenho que fazer isso. Diga a palavra de Deus não volta vazia. Antes de voltar, ela faz aquilo que foi designado para fazer. Se é cura, ela cura antes de voltar, porque ela volta glorificando o nome de Deus para Deus. E Salmo diz, rapaz, deleita-te no Senhor, que Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor, que Ele vai cumprir isso. E a Bíblia diz que onde há unidade, Ele ordena as bênçãos. Quer ser abençoado, onde há unidade. Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diga aleluia. Eu estou animado. Então vamos lá. Tem muito o que fazer. Diga assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aleluia. Diga, na noite que foi traído, aleluia, ele tomou aquele pão e deu graças a Deus. Por isso que esse 23 diz aqui, Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não está ensinando outras coisas que Deus tinha falado, que Deus não tinha falado. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí diz no 24, e tendo dado graça, o partiu e disse. O que é que Jesus disse? Está em vermelho, foi Jesus que falou para ele. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Como é que você come o pão que simboliza o corpo de Cristo? Ceiei. Diga, não é assim. Você tem que valorizar o que está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus foi moído. Ninguém poderia conhecer ele. Isaías já dizia, olhando para ele, beleza alguma podia se ver para o que o desejasse. Desprezado de todos, mas verdadeiramente ele tomou sobre si.
nossas dores e pecados e enfermidades. Diga, quando Jesus estava sendo moído, a gente está falando isso aqui assim, quase ninguém fala. Eu não estou bem, mas eu levo muito a sério isso. Foi a única vez, um momento muito sério, onde ele resolveu para todo sempre a história dos seres humanos. Foi lá, na arena da fé, onde Jesus foi orar e disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não a minha, a tua vontade. Foi no momento que Jesus falou como homem, mas repetiu no Espírito: mas a tua vontade. E eu sei o que mana da cruz para mim. Veio uma autoridade daquele ato da cruz para a minha vida. Porque Colossenses diz que lá na cruz ele subiu, pegou o meu escrito de dívida, rasgou e cravou na cruz. E despojou Satanás. E pôs ao ridículo. E dele triunfou. Ai, ai, ai. Eu amo a palavra. Eu amo Jesus. Rapaz, isso é momento para nós estar refletindo, dizendo: Senhor, que palavra nessa noite eu estou ouvindo da palavra que você deixou escrita para mim. Se eu disser a você que o diabo não tem poder sobre a sua vida, isso não é bom para você? É demais. Ele não tem poder sobre a sua vida. A Bíblia diz que aqueles que ele toma pela sua mão, o diabo não rebata. Eu estou te dando palavras poderosas para você sair daqui como um gigante por dentro. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa para vocês, os que estão me escutando. Tem países, nesse momento, que não pode nem no telefone ter uma palavra bíblica. Você já sabe disso? Pesquisa aí. Estão sendo mortos, muitos mortos. Tem lugares que a pessoa só fala Jesus por dentro. Ou quando está no lugar que ele olha para 7 lugares, de cada parte, para cima e para baixo, e diz: Jesus, eu te amo. Sussurrando. E a liberdade que nós temos com tantas Bíblias que estão lá empoeiradas, não é não? Eu tenho Bíblia em casa e me desculpe, está empoeirada, porque eu tenho umas 5 de estudo lá que eu não estou usando ainda. E outras que já estão empoeiradas, quem já usou tanto que está guardada no malote. E uns precisando de uma página para esconder. E no seu telefone ele é rastreado para ver se você botou uma palavra Jesus. O que você acha disso? E pessoas matando famílias e deixando filhos, mulheres viúvas, órfãos, tudo. E eles não negam. Está acontecendo agora no mundo. Agora. Porque o mundo não se resume desse pedacinho aqui não, viu? Isso é uma partículazinha do mundo. E Deus está vendo, contemplando tudo. E nós estamos num país light. Eu quase que na reunião ontem, eu ia falar com o Humberto e dizer: pastor Humberto, deixa eu te falar uma palavra. Mas eu não disse, eu disse para minha esposa que estava ao lado. Eu estava numa conferência e nessa conferência eu vi quando o homem de Deus se levantou e disse: o diabo que tentou Jesus na cruz do Calvário, ele começou lá do início do Éden, ele chegou na cruz do Calvário. Os tentaram os apóstolos, que mandaram matar os apóstolos, que hoje vêm fazendo coisa no mundo. Ele é o mesmo que tenta hoje a todos os crentes. Aí ele diz: tem países que ainda não estão com muita pressão, mas aí ele disse: mas o Brasil será um país que vai vir uma onda de poder e de muitos milagres e prodígios. Lá nesse lugar tinha 216 crentes do Brasil, começaram a pular. Ele disse: ei, espera um pouco, vocês estão pulando, mas vocês deveriam estar se preparando para poder derrotar e vencer as forças ele falou maligna. Ele disse: vocês gritaram pelo avivamento, mas não se prepararam para o que há de vir, pois o Brasil vai ser perseguido como qualquer outro país. E Mateus 24 diz que é forçoso que isso aconteça em toda parte do mundo. Seus filhos chegam na faculdade, dão um show. Jesus é assim, ninguém pode tirar você de lá. Mas você já percebeu que a porta está ficando estreita? E o caminho do pecado largo? Medite sobre isso. O que não se deve se fazer, estão fazendo largamente. E os que devem se fazer estão comprimidos, né? Mas diga: eu estou em Cristo. Rapaz, eu estou orando ao Senhor para o Senhor me botar no lugar aonde Ele quer me colocar. Eu não quero ir para lugar nenhum se Deus não me coloque. Eu estou vendo lugar no mundo espiritual, amém?
Porque eu não quero ser o bambambam, nem um tampa, não. Eu quero estar uma vida estudando a palavra para mim, mas já que eu fui chamado para falar, eu vou falar também. Igreja gloriosa do Senhor, comece a despertar. Comece a buscar ao Senhor. Eu estou te falando sério. Princípio das dores no Brasil, a gente chegou ao tempo aqui de não poder abrir igreja. Isso foi só um prenúnciozinho. Mas eu digo uma coisa, diga: a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Aleluia. Você está no culto, amém? Semelhantemente, o 25, semelhantemente também, depois de ceiar, de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciarei, aleluia, beberdes do cálice, anunciarei a morte do Senhor, até que Ele venha. Diga: morte e ressurreição serão anunciadas toda vez que você pega o cálice. Mas eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com o meu pastor Ed Gleibet. Que tremenda revelação. A gente estava numa reunião muito poderosa ontem, hoje a gente estava também lá, tinha algumas pessoas da diretoria lá hoje também, foi bom demais. Mas ele teve uma revelação tremenda. E muitas vezes nós estamos no culto de Santa Ceia como no velório, né? Ele disse que a gente lembra morte e ressurreição. Então, da morte para a ressurreição houve um intervalo, né? E até que eu venha, está lá também. Até que Ele venha, nós iremos cear com Ele aonde? Nos céus. Diga: nos céus, eu vou terminar. Fica tranquilo. Então, da morte e de ressurreição até que Ele venha, tem um intervalo. Um intervalo muito grande, já faz 2000 e poucos anos que está nesse intervalo. E esse intervalo todinho Ele deixou para que a igreja complementasse e se manifestasse com o seu poder na terra. Diga: da morte e da ressurreição de Jesus. Diga: na morte, Ele levou as minhas enfermidades, dores e etc. Diga: na ressurreição, Ele me fez filho. Depois que Ele fez filho, Ele foi para o céu. E disse: até que nós bebamos lá comigo no reino do meu Pai. Então, nesse intervalo todo que está aberto, até que a gente ceie com Ele, novamente ceiar com Ele, é o momento da igreja fazer o seu papel. Então vamos celebrar nessa noite com alegria? Amados, isso é pela fé também. Eu comecei pela fé e hoje eu estou um pouco mais animado. Mas eu já levei muitas pessoas me levando à fé. Como eu estava muitas vezes no culto e me chamava para sentar na frente, no início dessa revelação, na cidade paulista, onde o Verbo da Vida entrou em Pernambuco, foi através, está aqui a missionária, graças a Deus, que abriu sua casa e hospedou Band, Jenny, Alexandra, Americana e todos que vieram. E ela ofereceu a casa, e muitas vezes eu ia para junto à piscina, na casa dela, conversar com o Band, e eu ouvi ele me repreender. Uma vez eu cheguei lá, ele: está cansado, estou morrendo cansado. Ele fez: não, rapaz, nunca mais fale isso. E lá a gente aprendeu muitas coisas. Então ele aprendeu, ela abriu as portas, e hoje Pernambuco é um dos estados que tem mais igrejas do Verbo da Vida, mas não sabe o início da história, muitos, né? Mas está aqui uma testemunha viva, né? Que viu e também ela fez uma coisa antes de vir, ela semeou a vida do Tony para ir aprender lá em Campina Grande, que eu estive lá várias vezes, para que Tony recebesse a palavra para vir em Paulista e começar. Mas antes do Tony vir, que ele ficou morando lá, eu falei com o Band para ele mandar uma turma vir para cá. Ele me repreendeu até, disse: você não é o Espírito Santo para mandar em mim. Eu disse: mas o Senhor disse que trouxe palavra revelada para o povo do Brasil, e Pernambuco é Brasil. Ele disse: você está certo. E Marquinho veio e foi uma benção, nós começamos. E hoje estamos aqui em Abreu Lima com a partícula da palavra revelada. Diga amém. E eu valorizo muito isso. Eu não vou dispensar. Então naquela época eu sentava na frente, porque a Alexandra, que vivia lá, chegava: Jesse, vamos ficar na frente, a americana dizia. E eu ficava lá, ela: levanta a mão, Jesse, diga aleluia.
E eu, essa mulher que mandou eu fazer as coisas. Mas um dia ela chegou para mim e disse: você pensa que quando eu chego na igreja, que levanto as mãos, que começo a glorificar a Deus porque eu estou sentindo, é porque eu vivo pela fé. Eu descobri que o crente vive da fé. É verdade. Você vê o pastor Irmã Bete aqui pulando, mas você muitas vezes não sabe a situação, como o diabo quis planejar, mas desmancha tudo no culto, quando volta a história é outra. Aleluia! Então viver da fé, amado, é como você vive do ar que você respira. Faça assim. Você paga por isso? Você nem estava lembrado disso, mas quando você fez agora, lembrou que isso é que faz você estar vivo. A fé, você não está vendo, mas ela faz você triunfar. Ainda temos muito culto pela frente ainda, amém? Temos que apresentar uma bebê. Eu não sei se tem mais. Temos a ceia para nós ceiarmos. E temos mais culto pela frente. Mas nesse momento os diáconos estão vindo aqui. Porque nós iremos orar por esses elementos, amém? Enquanto isso eu vou orar com ele fechado. Aleluia. Vocês cristãos que crêem nisso, que crêem naquilo que nós lemos. Aleluia, que Jesus orou pelo pão e que Jesus orou pelo vinho. E esses elementos, quando foi orado, ele disse, depois que ele orou, ele disse: esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue. Ele fez isso no sentido espiritual, diga amém. Que aqui não vai passar de vinho, não vai passar de pão, mas no mundo espiritual, ele representa o corpo e o sangue de Jesus. E antes de orar, eu quero dizer para você que ela já vai sair distribuindo. Pastor, quem deve ceiar? Quem recebeu Jesus. Pastor, a doutrina da minha igreja é diferente. A sua doutrina é diferente. Mas a de Cristo é que quando nós cremos em Cristo, aceitamos Ele, temos participação da mesa. E Ele diz: ensina os filhos no caminho que devem andar. Porque se não fosse assim, quando Jesus tinha saído das águas, quando foi batizado por João, teria uma santa ceia lá para ele. Mas não teve nada disso. E Jesus passou 3 anos celebrando a Páscoa, depois que ele foi reconhecido seu ministério. E na última Páscoa, foi quando ele pegou o pão, depois que tinha celebrado a Páscoa, e pegou o pão e disse: esse pão, ele não sabia de nada. Aleluia, é o meu corpo. Esse cálice é o da nova aliança. Ele estava naquele momento dando início a uma história. Aleluia. Ele disse: então todas as vezes que vocês se juntarem, todas as vezes que se juntarem, vocês podem celebrar isso. Amém? E o batismo nas águas é um testemunho público que João já pregava antes da ceia, que era arrependimento e pecado. Eu poderia ter um estudo sobre isso para vocês, mas vocês pesquisam e a gente pode falar outro dia. Amém? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Jesus disse lá em Marcos: quem não for batizado não será salvo. Aquele batismo de Marcos é mergulho no corpo de Cristo e Cristo em nós, diga amém. Porque lá na cruz tinha um homem que não foi batizado. E ele disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele que nós evangelizamos lá no hospital, que ele morre sem descer as águas, está lá esperando para cear conosco. Não se confunda, existe 7 tipos de batismo, baptizou no grego, que é mergulhos. Amém? Então, Cristo mergulhou em você e você em Cristo. Por isso que João 17, se tu tiveres em mim, as minhas palavras tiveres em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Amém? Para não ir muito, um sermão muito grande, né não? Mas dá vontade de falar a palavra mesmo. Aleluia. Então estende a mão e diga: Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça e abençoamos esses elementos. Iremos receber esses elementos, Pai, ingerir esse partícula de pão, reconhecendo que estamos sarados. Reconhecendo, Pai, que você levou na cruz do Calvário, aleluia, todas as nossas dores e enfermidades. E quando tomarmos o cálice, esses elementos que representam o teu sangue, a gente vai celebrar, Pai, a tua ressurreição, e no momento que tu nos torna filho para Deus, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus, está abençoado pelo poder da palavra e da oração em nome de Jesus. Amém. Vocês irão ser servidos.
Aleluia. Santo, santo Ele é. Espere um pelos outros quando foram tomar. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, glória a Deus. Você pega o pão. Pai, obrigado por essa partícula de pão que nesse momento nós iremos ingerir. Pela fé, temos o nosso corpo curado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos, Pai, o sangue de Jesus. As nossas almas se alegram, Pai, porque nós somos sarados. E estamos salvos também. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, que um dia estaremos no céu de glória, fazendo esse ato. Mas enquanto você vem, nós estamos cumprindo nosso papel. Obrigado em nome de Jesus, todos nós. Aleluia. Isso.
Reconheça o Pai. Glória, 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 glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridão. Logo nós iremos celebrar, que tem mais coisa para fazer. A minha Beth vai estar aqui comigo. Aleluia. Nós iremos fazer a apresentação, eu creio, do bebê. Depois ela fica encerrando o culto. E nós iremos estar fazendo esse ato. Cadê teu microfone? Microfone da Beth. Yes. Aleluia. Boa noite, amados, a graça e a paz. Muito bom estarmos aqui, participando juntos da ceia do Senhor. Aleluia. Nos alegrando, nos fortalecendo com a sua palavra. Queremos apresentar a criança, que é Aurora Azevedo, filha de Eduarda Lira e Moisés Azevedo. Eu peço aos pais que se aproxime e traga o bebê para apresentarmos. Aleluia. Ah, pequena Laura, princesa Aurora. Aurora, coisa linda, viu? Linda, linda, presente de Deus. E os avós estão presentes só para... Pode vir os pais com a criança. Isso. Aleluia. Isso. Rapaz, ela é linda, viu? Vocês ficam aqui, por favor. Os dois. Vocês viram para a igreja. Fica aí de frente para a igreja que eu vou descer. Isso. Esperta que são. Eu não vou pegar ela, porque ainda não está liberado para que eu tenha contato. Isso. Mas eu e minha Beth, nós iremos descer com máscara. Nós. Vai descer? Vamos. Tu por lá e eu por cá. Não, daqui mesmo, né? Que a gente tem que... Ela ficar com a frente para a gente. Organiza. A Beth vai organizar eles dois. Os três, né? Porque a mamãe está com ela. Pronto. Eu peço vocês que fiquem Aleluia. assim, meio vertical, tá certo? Porque o pastor venha mais para cá, você, ela fica aí, pronto. Isso, Amém. coisa mais linda. Deixa eu ver bem. É mais que o louro fala. É mais linda que o louro fala. O avô dela está ali. Os avós estão aí, faça só assim. Quem está? Isso. Está ali, a avó. Amém. Que bom que vocês estão presentes. Eu quero que vocês estendam as mãos, porque é bíblico. Jesus foi apresentado, amém? E nós não batizamos criança nas águas, ou por expressão, ou por nada. Nós apresentamos. Por que nós apresentamos? Que quando nós apresentamos, elas já são abençoadas pela aliança que tem através da família que é cristã. Mas quando nós abençoarmos ela, o Senhor Jesus Cristo dará a bênção, como Jesus recebeu lá, e quanto todos os outros. Pai, em nome de Jesus, estamos agora apresentando a Aurora, essa bela criança, sadia, feliz, e os seus pais, para que também leve ela ao conhecimento da palavra. Agora nós falamos as palavras proféticas, Pai. Será uma bênção na sociedade. Será uma bênção para as famílias. Será uma bênção aonde ela pisar e tocar suas mãos. Ela é inteligente. Pai, ela é obediente. Ela é sarada. Ela é gentil. Obrigado, Pai, porque ela tem todas as bênçãos que a Bíblia diz sobre a sua vida. A tua palavra diz que dela já é o reino. Por isso nós estamos ligando todas as bênçãos na vida dela. E que mal nenhum tocará sobre a vida dela.
Pai, eu vejo aqui uma vencedora, campeã de Deus, tomando possessão de tudo que ela tem de direito. Pai, eu vejo um desenvolvimento físico, mental e espiritual. Aleluia! E essas palavras estão diante de ti a respeito dessa criança. E será assim. Ela irá, Pai, fazer alegria para os seus pais. Sempre uma menina alegre. Vai fazer muitas pessoas sorrir e felizes. Pai, em nome de Jesus, mal nenhum chegará nas vossas tendas. Praga alguma tocará nas vossas tendas. Em nome de Jesus. Ela está apresentada e abençoada. Todos dizem amém. Agora, com muita força não, por causa do vídeo dela. A salva de palmas. Vocês são muito educados, olha aí. Valeu. Parabéns. Deus abençoe. Me dê meus coisas, eu desço. Eu amo criança, amados. Aleluia. Essa é uma princesa. Glória a Deus. Amados, nós vamos agora nesse momento nos posicionarmos. Você pode fazer o sinal para receber o envelope. Está aí as meninas que vão distribuir os envelopes para dízimos e oferta. Amém? Você só fazer o sinal, elas vão, fica com a mão levantada, não fique constrangido, porque ela vai chegar até você com a agilidade do Espírito Santo, mais rápido possível, e entregar, amém? O envelope a você e você colocar a sua semente. Não olhe como dinheiro. Você não está dando dinheiro a pastor, você não está dando dinheiro à igreja, você está semeando semente no reino de Deus, amém? E cada semente ela produz 30, 70, 100 por um, aleluia. E você crê nessa palavra, querido, você é um semeador, e a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aleluia. E a sua palavra diz lá em Provérbios capítulo 3, verso 9, que devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. E algo extraordinário acontece. O sobrenatural começa a agir. Aleluia. O inesperado começa a acontecer. Que se encherão fartamente os teus celeiros. Aleluia. Você não terá falta de coisa alguma. Portas serão abertas, clientes novos, negócios sendo realizados, empreendimentos crescendo, aleluia, reajuste salarial, promoções, tudo isso, querido, irá acontecer, aleluia, quando nós nos posicionamos em honrar o Senhor, porque o nosso pai Abraão, ele honrou ao Senhor antes de ver. Antes de acontecer, até que um dia ele foi um pai exaltado, até que um dia ele se tornou pai das nações, aleluia, e com a sua fé, ele herdou a salvação, amém? Pai, obrigada, Senhor, pelos semeadores desta congregação, obrigada, Pai, pela fidelidade dos seus corações, porque eles aceitaram, Senhor, crer na Tua palavra. Eles creem, Pai, aleluia, nas Tuas promessas. Obrigada, Pai, por aqueles que estão fazendo seus depósitos online. Aqueles que estão Te honrando, aleluia. Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra se cumpre, literalmente. Amém. Pai, nós não temos falta de coisa alguma. Pai querido, nós Te agradecemos porque estamos vivos, que somos um milagre, porque temos saúde, porque temos força, temos sabedoria e inteligência para adquirir riquezas.
para ser prósperos. Pai, obrigada, Pai, em nome de Jesus, pela vida dos teus filhos, por nossas vidas. Amém. Fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando. Gostaríamos de honrar os visitantes. Quem está nos visitando, desse lado faz o sinal assim. Estou vendo um bom grupo aí que está nos visitando. Aqui desse lado tem visitantes. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para todos os visitantes. Sinta-se na família de Deus, amém? É uma honra abençoar vocês com essa palavra da fé, amém? Aleluia, glória a Deus. Sejam abençoados. Queremos, amados, agradecer a todos que semeiam e semearam para a reforma desse prédio. Nós estamos com a fachada pronta aí, amém? Foi porque você acreditou e aceitou a visão e semeou, amém? Nós somos gratos pela sua vida e nós não vamos parar de reformar, amém? Nós estamos realizando todos os domingos a cantina. Eu quero também agradecer à equipe da cantina. Você pode dar uma salva de palmas para a equipe da cantina? Porque eles têm vendido lanche, amados, para um fim proveitoso. Eles têm semeado, é uma forma de semear, amém? E você pode contribuir, amém? Com a reforma desse prédio, comprando lanche. Hoje nós temos um bom cardápio. Eu não vou dizer o que é, porque você pode, no final do culto, amém? Pagar o lanche para a pessoa que você convidou hoje para estar aqui e para você também, e levar para casa. Queremos também agradecer a equipe do Bazar. Uma salva de palmas para a equipe do Bazar, amém? Que tem semeado também para a reforma. E o último Bazar do sábado passado, retrasado, foi para abençoar a viagem dos jovens para irem para o culto UP. Acertei o nome, né? De Zona Norte, culto de jovens que houve em Zona Norte nesse sábado. Amém? As pessoas que foram para esse culto jovem Zona Norte, fique de pé. Isso. Salva de palma para eles, amados. Aleluia. Porque honraram o convite, foram, romperam em fé. E também a você, irmãs que participaram do bazar, vocês semeou em boa terra. Amém? Os jovens, uma força, não é isso? Para orar por sua vida e agradecer. E todos aqueles também que tiveram oportunidade, amém? De realmente pagar sua passagem e ir de volta. Amém? Que Deus acrescente na sua vida. Quero agradecer desde já pela vida de Sabrina, de Tassis, pela vida de Aniele, seu esposo, Vandisson, porque esses casais são da diretoria, eles têm
abençoado o nosso ministério, amém? Tem sido uma extensão e graças a Deus eles têm feito, aleluia, para a glória do nome de Jesus, com amor e unidade e obediência. Amém. Somos gratos pela vida deles. Culto, terça-feira, às 19h30. Eu sei que é um feriado, amém? Dia 7 de setembro. E nós vamos estar aqui às 19h30 em oração, amém? Orando pela nossa nação, orando pela igreja, pela vida, pelas famílias. E você tiver oportunidade de vir orar também, venha. Terça-feira, agora às 19h30. Quinta, temos ensino da palavra às 19h30. E domingo, todos os domingos, o culto de celebração é às 18 horas. Amém? Pronto? Ok? Aleluia, glória a Deus. Olha, amados, nós já chegou uma oferta para nós comprarmos a tinta para pintar as portas daqui da frente, né? Que são as portas corrediças. Já vamos comprar a tinta, amém? Foi uma oferta de um casal que nos abençoou essa semana, amém? Nós já temos, mas nós ainda vamos avançar, amém? Nós vamos continuar nessa reforma, em nome de Jesus. Amém, querido. Nós estamos aqui, eu não falei com a diretoria, mas está aqui já o menino do louvor presente. Terça-feira a gente vai fazer um culto avivado aqui, um culto do Espírito Santo, amém? Então a gente vai divulgar, a mídia vai divulgar, a gente vai crer nisso aí, vai ser uma coisa de Deus. Terça-feira você chegue cedo, amém? Se o culto começa às 19h30 começa-se o culto, vocês têm que já estar aqui. E vamos orar a pessoa que vai pregar. Não sei ainda, mas quem sabe, né? Deus pode mandar de fora daqui para nós ser abençoado, amém? Amém? Venha com uma boa expectativa. Aleluia. Então nós iremos dizer uma frase para vocês, muito maravilhosa. Nós amamos vocês. Vão na obediência e na prática dessa palavra. E depois eu vou ficar ali para conversar com os visitantes. Amém? Dá um alô para vocês.